É Páscoa da ressurreição do Senhor. Os queridos confrades, missionários redentoristas, queridas religiosas consagradas, os irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você que reza conosco pelas plataformas digitais da Matriz em Campinas, meu querido irmão e irmã que também está em sintonia de fé pelas ondas da Rádio Difusora Goiânia, Rádio Vale FM, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia desta noite santa faz memória da passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, da morte de cruz para a vida. É a vigília das vigílias, chamada a mãe de todas as vigílias, dada a sua enorme importância, porque celebra o mais importante fato da história da salvação, porque apresenta para nós o mistério mais profundo da nossa fé, a saber, Cristo Jesus ressuscitado, vitorioso, o Senhor, luz do mundo, para iluminar a vida de cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, em meio a tantas trevas, surge uma nova luz. A luz verdadeira que jamais se apagará, Cristo Jesus. É Cristo que ressuscita e não permanece na morte. É o Senhor que faz irradiar a sua luz bendita para a vida de cada um de nós, para todos. De nossa parte, é importante a abertura verdadeira do coração para recebermos esta luz que nos quer alcançar, que quer dissipar as trevas de toda a nossa vida. Por isso, alegremo-nos, nós celebramos a grande vitória, a maior vitória sobre o pecado e sobre a própria morte. Se vivemos com Cristo e se com Ele morremos, com Ele haveremos também nós de ressurgir. As velas que nós carregamos no princípio desta celebração tão bela, essa noite tão especial, as velas nos recordaram e nos recordam sempre a luz do Senhor que podemos receber, que podemos buscar para a nossa vida. As velas acesas indicam também que em Cristo, luz do mundo, também nós venceremos, também nós seremos vitoriosos. Jesus é a luz verdadeira que nos convida a sermos também nós luz. É Ele mesmo quem afirma: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Temos aqui o círio que representa Jesus ressuscitado. A união das comunidades que pertencem à paróquia Nossa Senhora da Conceição. As 7 capelas e a nossa querida e tão amada Matriz de Campinas, que cedia esta paróquia. Que este símbolo que ali contemplamos possa se verificar na vida de cada um de nós. Como comunidades de comunidades, como paróquia Nossa Senhora da Conceição, como povo de Deus, iluminados pelo Cristo, levar também ao mundo marcado pelas trevas do pecado, do ódio, da mentira, da maldade, de tudo aquilo que não vem de Deus, levar a luz
que você recebeu do Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo, recorda-nos a santa palavra do Senhor. É esta, irmãos e irmãs, a missão que recebemos. Proclamar a vitória de Cristo sobre todo o mal, sobre a morte, é assumir a vida verdadeira que só Ele pode nos dar e compartilharmos desta vida como fomos capazes de compartilhar da luz que recebemos do Cristo ressuscitado no princípio da celebração. Que gesto bonito! À medida em que nós fomos iluminados, nós compartilhamos a luz com o irmão que ainda não a tinha. Deve ser este o nosso gesto de fé. Iluminar onde estamos, ao nosso redor. Não apenas a nossa vida, de forma egoísta, mas estendermos pelo bem que fazemos, pelo amor que temos para com o Senhor e com os irmãos e irmãs, a sublime luz do Senhor Jesus. As várias leituras proferidas hoje narram alguns dos mais importantes fatos da história da salvação, até chegar ao momento maior, ao ápice da entrega generosa de Cristo, que se doou, morreu na cruz, mas que não permaneceu no sepulcro, mas que ressurgiu glorioso. Fizemos um caminho como que escalando uma montanha sagrada e chegando ao cume, ao ponto mais alto, experimentar o encontro com Cristo vivo. Ele está vivo, irmãos e irmãs. Tanto Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para nos salvar, não para nos condenar. É esta a boa nova do Evangelho. Em Cristo somos salvos e libertos. Na primeira leitura, ouvimos no livro de Gênesis, capítulo 1, o relato da criação, que nos recorda que Deus, ao criar o mundo, ao nos criar, quis compartilhar a sua felicidade conosco. Por bondade dEle, por iniciativa dEle, e nos convida a fazer a mesma coisa. Compartilhar com o irmão, com a irmã, a bondade que do Senhor recebemos. Compartilhar da nossa vida com as suas alegrias e tristezas, comprometendo-nos em sermos irmãos uns dos outros, como nos pediu insistentemente a campanha da fraternidade. Por isso Deus, ao compartilhar a sua felicidade, Ele cria o homem e a mulher, o mundo e todos os seres. E o homem, apesar do pecado, apesar da cabeça dura, apesar do coração petrificado, apesar de preferir as trevas à luz por vezes, ele não recebe de Deus um não. Deus não desiste de nós. Deus não abandona você, meu irmão, minha irmã. Ele promete um Salvador para nos redimir e para nos curar das feridas mais profundas. Quais são as suas feridas? Coloque-se diante da luz que é Jesus. Clame a Ele a graça de que você mais precisa. Especialmente o dom do Espírito Santo, para sermos recriados no amor de Deus, para renascermos com Jesus para uma vida nova, não só para depois da nossa travessia final, mas já agora. É Páscoa, e se estamos unidos ao Senhor, devemos proclamar esta vitória por meio das nossas ações e palavras. A segunda leitura, irmãos e irmãs, Êxodo capítulo 14, recorda o motivo da Páscoa judaica. Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. Ou seja, Deus está ao lado do seu povo
e escolhe Moisés para liderar este povo neste caminho de libertação, para ser liberto em direção à terra da promessa. O que é que te escraviza? O que é que te aprisiona? O que apequena a sua vida, meu irmão e irmã? Acolhemos esta palavra santa com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Ele não desiste de nós. E nos convida à mesma atitude, a não desistirmos do outro, pelo bem que fazemos, pela mão estendida. Aquele povo liberto pelo Senhor atravessa a pé enxuto o Mar Vermelho. Vejam que grande graça. O impossível acontece para com aquele que permanece com o Senhor. Quais mares você precisa atravessar? Quais travessias, irmãos e irmãs, precisamos fazer nós para celebrarmos esta vitória? Pode ser que ainda estejamos acorrentados pelos males, pelos pecados, por uma vida velha. E a liturgia de hoje convida-nos a esta travessia em direção da terra da promessa, a Jerusalém celeste. A água do Mar Vermelho recorda-nos o nosso batismo, a Páscoa do cristão, a Páscoa de cada um de nós batizados. Porque pelo batismo nós somos salvos e libertos do pecado. Como ouvimos São Paulo falando lá em Romanos capítulo 6, quarta leitura de hoje, a belíssima catequese batismal deste apóstolo, ele diz que pelo batismo nós participamos da morte de Cristo e da sua ressurreição, isto é, nós morremos para o pecado para ressurgirmos para uma vida nova. Por isso, o batismo, ele apaga todo o nosso pecado. Pela água e pelo Espírito Santo, nós nascemos de novo. A leitura terceira, irmãos e irmãs, do profeta Isaías, no seu capítulo 55, mostra-nos a atenção, o cuidado, o carinho de Deus que oferece água para quem está com sede. Não sede desta água passageira, mas uma sede mais profunda. Quantos e quantas caminham nas trevas com sede de Deus, sedentos do sagrado? Eis que o Senhor, na história da salvação, recordada por esta santa liturgia, se apresenta a nós como fonte de água viva. Para que a gente possa beber com alegria do manancial da salvação que é Jesus. E deste modo sairmos fortalecidos para vencermos as dificuldades e percalços da vida sem desanimar. A água que nos dá a vida nova, o santo batismo. Renascidos pela graça, selados com a marca indelével do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para continuar a missão de Jesus. E ao olharmos para esta leitura última de hoje, do apóstolo aos Romanos, nós podemos nos perguntar, mas como eu posso beber desta fonte de vida eterna? O próprio apóstolo São Paulo nos dá algumas pistas. Primeira, buscar o Senhor. Você tem buscado a Deus? E deixado Ele ser o centro da sua vida? Segunda, inclinar o ouvido para Ele, isto é, acolher a santa palavra de Deus e permitir que ela frutifique em nossa vida, nos transforme, que caia em nós como a chuva que cai do céu e produza frutos bons. Terceiro passo,
abandonar o caminho injusto da impiedade, os pecados, abraçar para valer a luz. Permitir que a luz dissipe as trevas do mais íntimo do nosso coração. Quarta e última pista apontada por São Paulo: experimentar o perdão de Deus e ser capaz de perdoar o irmão, de estender a mão, de não ficar preso no orgulho, na arrogância, na prepotência. Perdoados pelo Senhor, sermos capazes também de perdoar. O Evangelho, por sua vez, irmãos e irmãs, nos recorda as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, mas ele já não estava mais lá. Foram para ungí-lo com um perfume, e elas caminharam no escuro, e quando lá chegaram, fez-se dia. Quando vamos ao encontro de Jesus, quando nos empenhamos, nos esforçamos, por mais que enfrentemos as trevas, as dificuldades, quando buscamos sinceramente o Senhor, o dia ressurge, a luz se faz presente, e foi isso que aconteceu na vida daquelas 3 mulheres. Lá chegando, viram um jovem vestido de branco, sentado ali no sepulcro. A pedra tinha sido rolada, apesar da pedra, e foi este jovem, o anjo do Senhor, que confirmou para elas o que ali tinha acontecido. Este anjo que, voltando-se para aquelas mulheres, falou da ressurreição de nosso Senhor. Ele disse assim: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Não está aqui. É esta a nossa fé, querido irmão e irmã. A certeza de que o Senhor vence todo tipo de mal. Nenhum mal é comparável, compatível à graça e ao poder de Deus que Ele derrama em nossos corações. Por isso, a noite terminou, as trevas cessaram, a pedra foi removida, o crucificado ressurgiu. Agora é o anjo quem diz às mulheres: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Ver Jesus, por meio da missão que nós realizamos a partir do batismo. Encontrar o Senhor vivo pela nossa vida, que se abre continuamente à conversão, por palavras novas, por ações e atitudes iluminadas pelo Santo Espírito. Não ter medo de anunciar Jesus aos irmãos. Prolonguemos a Páscoa do Senhor com as nossas ações, atitudes. É Páscoa cada vez que somos capazes de perdoar o irmão. É Páscoa quando nós somos capazes de estender a mão para ajudar quem mais precisa. É Páscoa quando vivemos de fato e de verdade, apesar das nossas diferenças, como irmãos uns dos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma feliz e santa Páscoa de nosso Senhor para você. Amém. Amém.